nós iremos começar nossa conversa nesse bloco partindo da seguinte questão: quais as competências que as crianças podem desenvolver por meio do uso das tecnologias digitais? Conforme você pode ver nessa figura, existem 4 grandes eixos de competências que podem ser trabalhados com a criança desde a educação infantil: consumir, tratar, produzir e compartilhar informações no formato digital. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. O consumo de informações. Quando a criança pensa em tecnologia da informação, ela geralmente faz isso já na condição de consumidora. O consumo de informação é o que acontece naturalmente, não somente com a criança, mas com qualquer usuário. Ele sempre pensa inicialmente o uso de tecnologia como consumidora. Ele usa a tecnologia dessa forma e desenvolve competências de consumo de informação quando ele está em busca de alguma informação, para alguma música que ele quer ouvir. Ao ouvir a música, ele está consumindo uma informação em forma de música que foi produzida por alguém. Ao ouvir histórias que foram contadas, suas histórias favoritas, os jogos que ele joga foram jogos produzidos por alguém que ele está usando. Desenhos, as crianças têm os seus desenhos favoritos e ao assistir elas estão consumindo aquela informação. Eventualmente elas querem aprender alguma curiosidade sobre animais, elas têm ferramentas de pesquisa de informações muito eficientes que usam meios digitais para isso. E filmes, enfim, são diversas formas de se consumir informação. Normalmente a escola privilegia o consumo de informação. As escolas que usam a tecnologia normalmente é para consumo de informação. O consumo é importante, mas restringir o trabalho com tecnologias na escola ao consumo é empobrecer as possibilidades. Então a gente vai falar um pouco sobre os outros eixos de competências. Tratamento de informação. Tratar uma informação é mexer nela, é transformá-la. Editar um texto, criar uma ilustração para esse texto, reescrever uma história, dar um final diferente para uma história, retocar uma fotografia, alterar-lhe a cor, dar efeitos especiais àquela fotografia, colocar uma moldura, por exemplo, editar um filme, retirando um pedaço desse filme, colocando títulos, legendas, colocando uma trilha sonora nesse filme, fazer uma mixagem de uma música. Todas essas ações são formas de tratamento de informação. E a criança pode perfeitamente trabalhar com tratamento de informação desde a educação infantil. Obviamente existem ferramentas sofisticadas que exigiriam delas um conhecimento mais aprofundado, mas existem ferramentas simples, adequadas às crianças. E com essas ferramentas as crianças podem sim trabalhar. O reconto, por exemplo, de história é parte do currículo dessa faixa etária e a criança pode fazer isso usando recursos digitais. No próximo bloco a gente vai ver alguns exemplos disso. A gente vai falar agora sobre um outro eixo, que é o eixo de produção de informação no formato digital. Eu considero esse o eixo mais importante. As competências de produção de informação, sem dúvida, são as mais importantes, mais significativas e que mais contribuem para o desenvolvimento da criança. Produzir informações é criar informações novas, é inventar uma história, é contar digitalmente essa história, num formato de uma animação, por exemplo, ou num formato escrito, ou com imagens. É fazer um conjunto de slides com as fotografias de um passeio que as crianças fizeram, por exemplo, para compartilhar essa informação, ou com fotos de insetos que elas observaram quando elas estão pesquisando sobre isso. Fazer um pequeno filme de uma mensagem para os pais, uma mensagem para um amigo, uma mensagem para um professor que está de licença durante um tempo, se comunicar utilizando esses meios digitais, recitar a sua parlenda favorita, compor uma cantiga, criar um jogo. Todas essas são formas de produzir informações que as crianças da educação infantil podem e devem fazer. Para isso, elas exercitam a capacidade de autoria. E eu já vou voltar a falar um pouquinho sobre autoria daqui a pouquinho. Eu vou falar só, antes disso, sobre o último eixo de competências, que é o eixo de compartilhamento.
informação que é produzida, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade, ela tem uma função social. Ninguém produz um livro se não tem um leitor para ler. Ninguém produz um jogo se não tem ninguém para jogar. Quando a criança compartilha as suas produções, ela faz com que a sua produção atinja o propósito que foi designada. Então, há inúmeras formas de se compartilhar informações. A internet é uma delas. E então, a gente também vai contar alguns exemplos de informações produzidas por crianças que foram compartilhadas no próximo bloco. A respeito de autoria na educação infantil, eu gostaria só de salientar 2 pontos. O primeiro é que a criança tem uma tremenda capacidade criativa e normalmente é a escola que acaba tirando dela essa capacidade ao direcionar excessivamente as produções das crianças. E o segundo aspecto é o segredo para que a gente possa ajudar a criança a produzir como autora. A gente precisa lembrar da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, não propor um desafio além daquilo que a criança pode produzir, mas também não propor um desafio aquém daquilo que a criança pode fazer. Normalmente a gente subestima essa capacidade da criança e pede para ela simplesmente copiar, repetir, consumir. Ao propor que ela produza algo, isso pode ser estimulante e ela certamente terá que aprender coisas novas para conseguir fazer essa produção. E a busca por ferramentas adequadas à criança é que é o grande segredo. No próximo bloco, como eu venho repetindo, nós iremos conhecer algumas dessas ferramentas e então vocês verão como é possível crianças exercerem a autoria por meio de ferramentas digitais. Para encerrar esse bloco, eu vou deixar com vocês 2 frases, uma de Mark Prensky e uma de Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee foi o inventor da web. Mark Prensky é um autor muito conceituado na área de tecnologia e ele diz o seguinte: é difícil hoje em dia falar em tecnologia e escola sem mencionar os grandes benefícios da Web 2.0 para a aprendizagem. Caso você não saiba, o que as pessoas querem dizer por Web 2.0 é que além de ser um meio em que se leem e se veem coisas, a web também é um meio em que qualquer um pode publicar seus textos, seus desenhos, suas fotos, seus vídeos e etc. E Tim Berners-Lee diz: aquilo que as pessoas colocam na web é muito mais importante do que o que elas retiram de lá. E isso se aplica às crianças naturalmente.